Aleluias. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Unção e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Eládio. E é um prazer você que está conosco nessa noite. Os irmãos da casa, sejam bem-vindos. E você que está conosco nessa primeira vez, você se sinta à vontade e possa voltar e caminhar conosco. Amém? Aleluias. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Tem uma palavra de Deus para a tua vida. Tem uma palavra de Deus para a tua casa, para você, para a tua descendência. E eu creio que Deus vai falar muito conosco nessa noite. Gênesis capítulo 12, versículo 1. E aí eu pedi um tema para Deus: aprendendo a confiar em Deus. Podemos ler? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Queridos, eu preciso compartilhar algo com você, algo que, para a gente poder entender isso. Nós falamos de um homem chamado o pai da fé, Abrão. Aqui nesse texto que nós lemos, Abrão tinha 75 anos e ele estava em Harã. Mas nós precisamos voltar para Gênesis capítulo 11, versículo 31. Quando a Bíblia fala que o seu pai Terá, ou Tera, como você queira entender, ele sai de Ur dos Caldeus para chegar até Harã. São aproximadamente 950 quilômetros. Sabe, queridos, ele caminha essa distância quando ele chega em Harã. Mas esse não era o destino dessa família. O destino dessa família era Canaã, a terra prometida por Deus. Eu já vejo espaço aqui para declarar aquilo que o Senhor falou nessa tarde para mim. Que se você está caminhando e não chegou na terra prometida que Deus te prometeu, o tempo da tua terra está próximo. Deus está preparando algo grande para você, para a tua família e para os teus, sabe, da tua casa. A Bíblia diz que quando ele chega em Harã, Harã, queridos, era o filho de Terá que tinha morrido. Ele sente saudade. Ele lembra do filho, ele lembra da perca. E aí a Bíblia vai dizer que ele morre nessa cidade. Ele não chega até a terra prometida. Mas a Bíblia diz que em Gênesis 12, Deus olha para a casa de Abrão e ele faz um chamado, como ele fez para mim e para você. Ele disse: ei, Abrão, sai da tua casa, sai da tua terra. Irmãos, Abrão já tinha posses, Abrão já tinha a sua esposa Sarai, Abrão já tinha servos e servas, ele já estava estabelecido, como muitas vezes nós já estamos confortáveis. Mas quando Deus olha para aquele homem, Deus faz um chamado. E eu quero liberar isso sobre a minha e a tua vida nessa noite. Deus liberou um chamado sobre você. Deus liberou uma palavra sobre você. Talvez ainda você não está vivendo. Não, você não está entendendo. Você talvez não está vivendo aquilo que Deus liberou sobre a tua casa na totalidade. Mas eu quero te dizer que neste tempo você vai viver aquilo que a palavra declara sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que Abraão sai porque o seu pai era politeísta. Ele adorava vários deuses. Você pode ler lá em Josué capítulo 24. Josué vai dizer que os pais adoravam outros deuses. O que a gente entende, queridos? Que nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Isaías capítulo 42, versículo 8. Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E quando Ele chama Abrão para caminhar com Ele, queridos, Ele fala para ele sair do lugar de conformismo. Ele já estava estabelecido, ele não precisava, sabe? Quando você precisa entender isso, ele não tinha necessidade humanamente falando. Mas nós não vivemos pelaquilo que os nossos olhos veem. Nós vivemos pelaquilo que a palavra declara sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que Abrão sai com todos da sua casa. Em Gênesis 13, Abrão, como muitos de nós, começa a desanimar. E aí a Bíblia vai dizer que Deus separa Abrão do seu sobrinho Ló. E ele diz: olha, Abrão, você está vendo essas campinas,
Você está vendo tudo que os seus olhos podem enxergar. Essa terra já é tua. O lugar que tu está pisando, Abraão, já é teu. Sabe, irmão, o lugar que você está pisando já é teu por herança. A promessa já é tua. Mas você está se perguntando por que ainda não aconteceu, Eládio. Ei, é no tempo de Deus. É no tempo dele. Você vai entender isso nessa noite. Como Abraão precisou entender. Nós precisamos caminhar para Gênesis capítulo 15. A Bíblia vai dizer que este homem, mais uma vez, começa a retroceder. E a Bíblia fala algo muito poderoso, irmão, para as nossas vidas. Gênesis capítulo 15, versículo do 1 ao 7. Mas eu quero ler o 5. Então levou-o fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse: assim será a tua descendência. Mas o versículo 6. E creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Não precisa você simplesmente ouvir a palavra de Deus, mas você tem que acreditar naquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que Abraão creu, e se ele creu, ele também incentivou os da sua casa. Porque quando nós recebemos uma palavra, ela não só é para nós, mas é para os da nossa casa, da nossa descendência. Porque o nosso Deus é um Deus que Ele não olha só para mim, mas Ele olha para os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Ele nos visita até a 4ª geração, queridos. E Ele continua nos amando da mesma maneira. Entenda, Deus sempre olhou para a terra atrás de alguém. E eu quero te dizer que Deus olhou para você. Você não caiu aqui de paraquedas nessa noite. Você não veio meramente para um culto. Você veio numa noite que Deus vai mudar a tua história. Você veio num ambiente onde o próprio Deus, quando nós cantamos, vem andar comigo, eu quero andar de mãos dadas. Sabe, irmãos, quando Deus deu essa letra para esta casa, Ele estava dizendo: eu quero um tempo novo para este lugar. E você é este lugar. Você é esta casa. Você é o templo de habitação do Senhor. Você é aquilo que Deus mais ama na terra. Querido, nós já estamos em Gênesis capítulo 17. Deus olha para aquele homem. E a Bíblia vai dizer, queridos, que Abraão é o pai servado. Mas Deus olha para ele e diz: ei, Abraão, lá no Gênesis 15 tu desanimou. Eu mandei tu olhar para as estrelas do céu, ali será a tua descendência assim. Mas no 17, irmãos, Deus libera algo profundo. Ele começa a mudar o nome de Abraão. Ele começa a dizer: olha, você não é simplesmente um pai servado, mas agora você vai ser pai de nações. Eu mudo o teu nome para Abraão. Deus está mudando o nosso nome nessa noite. Deus está mudando a tua história nessa noite. É por isso que eu libero sobre você. Você não veio a um culto, você veio na casa do Senhor. E você, como filho, como nós liberamos e ouvimos nesta tarde, que nós somos filhos, e todos os filhos têm direito a uma herança. E essa herança já foi liberada. Aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Entenda isso. Aquilo que você precisa já está dentro de você, o Espírito Santo. E Ele não te deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de ousadia, aonde nós declaramos Abba Pai. Quando nós declaramos Abba Pai, nós entendemos que nós somos filhos e herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Queridos, Gênesis capítulo 17. Já haviam se passado 24 anos. Abraão já estava com 99 anos. A Bíblia diz que quando em Gênesis 12 ele tinha 75. São 24 anos, irmãos. É muito tempo, se a gente olhar humanamente. Eu perguntei para Deus. Falei: Deus, por que 24 anos? Por que esse tempo todo? Queridos, talvez você entrou nesse lugar com essa pergunta: porque ainda não aconteceu, Senhor? Porque já aconteceu na vida de fulano, de ciclano, mas porque na minha não? Porque é no tempo determinado de Deus. Porque Deus está preparando você para a tua promessa. Deus não estava preparando Isaac, Deus estava preparando Abraão para a promessa. Foram 24 anos esperando. Foram 24 anos aguardando por aquele filho amado. Ao ponto dele dizer: olha, Senhor. Um capítulo antes, capítulo 16, ele diz: Senhor, eu estou velho, a minha esposa está velha. E aí a esposa, irmãos, humanamente, o homem quer ajudar, ele quer fazer o papel de Deus. A Bíblia vai dizer que Sarai diz: Abraão, eu já não estou velha, tu já está velho. Pega aqui Agar, minha serva que é mais nova, e tem um filho com ela. Ele tem Ismael, mas não era o filho da promessa. Não era aquilo que Deus queria.
Quando muitas vezes nós queremos ajudar Deus, nós vamos pagar o preço daquilo que Deus não nos mandou fazer. Mas quando nós entendemos que temos um chamado e carregamos uma palavra, e que nós esperamos com paciência no Senhor, como o salmista declara. E isso é muito difícil para o ser humano, esperar. Nós queremos para ontem. A nossa geração é a geração do anteontem. Mas Deus está trabalhando o nosso caráter. Deus está forjando o nosso coração, para nos mostrar que a nossa promessa vai se cumprir no tempo dEle. E aí, queridos, já tinham se passado 24 anos. Deus olha para aquele homem e Ele fala assim: olha, cedo pois Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E no versículo 4, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações. Você está entendendo isso, irmãos? Um homem comum, igual eu e você, Deus olhou para a terra e Ele queria voltar ao plano original. Gênesis fala isso, que quando todas as tardes, na hora da viração, Deus queria descer para andar com Adão de mãos dadas. Era isso que Ele estava querendo demonstrar para Abraão. Ele estava dizendo: olha, Abraão, o teu pai adorava outros deuses, mas eu quero a tua exclusividade. Eu quero que você olhe para mim como o teu Deus, e eu serei o teu Deus. Eu serei o Deus dos teus filhos, eu serei o Deus dos teus servos. Eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou te dar tudo. Eu vou te dar tudo se tu entender que tu é meu filho. E o pai dá tudo para o seu filho. Entenda nessa noite, você é filho. Você tem direito a tudo nessa terra. O que tem de melhor nessa terra é seu. Mas você talvez não está vivendo. Mas eu quero te dizer que o tempo de Deus está próximo. Porque tinham passado 24 anos, mas Deus, Ele não se esqueceu da promessa. Oh! E aí, queridos, Gênesis capítulo 18. Eu preciso ler isso para você, versículo 10. E disse certamente. E aqui Deus dá data, irmãos. Deus coloca data. E certamente eu voltarei a ti daqui 1 ano. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Daqui a 1 ano eu vou voltar, Abraão. Já se passaram 24. Vai se completar 25. Mas eu não esqueci de você. Ei, Deus não esqueceu de você. Muitas vezes quando a gente está caindo, Mateus capítulo 14, versículo 31, leia depois da sua casa. Quando Pedro estava submergindo nas águas, a Bíblia diz que Jesus estava próximo, estendeu as mãos e segurou. Assim Deus faz conosco. Ele estende a sua mão e nos segura, e nos levanta, e diz: olha, caminha novamente, porque eu sou contigo. Irmão, você precisa entender isso. Esse homem estava 24 anos esperando. Eu não sei quanto tempo você entrou nesse lugar e está esperando a promessa se cumprir, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus que está na tua vida. É o mesmo Deus que habita nesse templo. E Ele é o mesmo Deus que estava em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E diz que a casa, ela estava cheia, mas ela se encheu de uma fumaça. E essa fumaça era a Shekinah de Deus. Essa Shekinah está dentro de você. Essa Shekinah habita dentro de você. Se é para o Senhor, você pode fazer mais forte. Mas, queridos, Gênesis capítulo 18, versículo 14. Eu escrevi aqui: todas as contradições de Abraão estão no campo da impossibilidade. Quantos tem milagres aqui que achavam que era impossível? Levanta a tua mão. Amém. Todos os demais acreditam que é possível, então. A Bíblia diz que todos os milagres de Abraão estavam no campo da impossibilidade. Como isso? Primeiro, ele era velho, e a sua esposa também. Segundo, ela era estéril. Ela não menstruava mais, consequentemente ela não ovulava. Então ela não poderia gerar um filho, humanamente falando. E terceiro, queridos, eles não estavam mais acreditando que seria possível. Quando nós paramos de crer, irmãos, nós paramos de acreditar naquilo que Deus nos falou. Sabe, queridos, quando Gênesis capítulo 18, versículo 14, é a chave na vida de Abraão e a chave na tua vida, se você entender nessa noite. E eu quero ler isso para você, porque foi onde Deus falou muito comigo nessa tarde.
Deus manifestou claramente aquilo que Ele queria para esta noite. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? É uma pergunta para mim e para você. Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo, da vida, e Sara terá um filho. Deus aqui, após 25 anos, Ele estava dizendo: olha, se passaram 24 anos, Abraão, mas você não parou de acreditar, você desanimou como eu e você. Muitas vezes nós desanimamos no meio do processo. E o processo ele nos faz muitas vezes retroceder. Mas eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite: aquilo que você tinha retrocedido até hoje, você não vai retroceder mais, porque você vai entender que o teu tempo vai chegar. O teu tempo, não, você não está entendendo. O teu tempo vai chegar, irmão. Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Talvez Ele prometeu para o teu avô, mas vai acontecer em você, porque a gente carrega uma palavra. A gente foi escolhido. Nós somos aquilo que mais precioso existe nessa terra para o nosso Deus. E sabe por que eu te digo isso? Jeremias capítulo 32, versículo 17. O Senhor fizeste os céus e a terra, não teria nada difícil para o Senhor. Salmos capítulo 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e o fez tudo que lhe agradou. Mas Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível, irmãos. Se você achava que Deus não poderia fazer o teu milagre, eu quero te dizer aqui na Bíblia que Ele fez na vida de Abraão, porque ele esperou e ele contemplou o milagre nas suas mãos. Ele passou de um homem que não tinha filhos, que pensava em deixar toda a sua prosperidade para o seu servo. Quando ele tem Ismael, ele acredita que já está satisfeito. Mas Deus disse: não, Abraão, não é Ismael que é o filho da promessa, vai ser Isaac. Deus já deu nome para a tua promessa. Deus já liberou a tua promessa no céu, e ela vai acontecer aqui na terra. Vai ser palpável. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite. Eu quero liberar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você vai contemplar o milagre nas tuas mãos. Eu não vim pregar para você, eu vim mudar a tua história. Sabe, queridos, Jó capítulo 42, versículo 2. Eu bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que nenhum dos teus propósitos era propósito de Deus cumprir na vida de Abraão. É propósito de Deus cumprir na tua casa. É propósito de Deus cumprir na tua vida. É propósito de Deus cumprir na vida do teu filho. Se o propósito não pode ser impedido, imagina a palavra de Deus. Mas é no tempo do Senhor. E aí nós precisamos lembrar de quê? Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado. A gente veio de Gênesis 12 a Gênesis capítulo 18 para entender Eclesiastes 3, que tudo tem seu tempo determinado. Deus já tem a tua promessa pronta nos céus, mas Ele está esperando o tempo determinado pela palavra dEle para se cumprir na tua vida. Ele está esperando o tempo correto. Amém? E aí, queridos, a gente precisa ir para Gênesis capítulo 21. Muitos já falaram sobre isso, mas eu preciso ler mais uma vez e externar aquilo que nós viemos liberar. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor Sara como tinha dito, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Ou seja, após um ano, Deus colocou nas mãos de Abraão e de Sara a promessa. Eu não sei quanto tempo você já orou, você já fez promessa. Ah, Senhor, se o Senhor fizer, vai acontecer isso. Mas eu quero te dizer que Deus também fez na minha vida. Eu esperei 365 dias para ter o meu filho. Eu estava aproximadamente um ano esperando ter um filho com a minha esposa, e a gente não tinha. Mas um dia eu cheguei na casa do Senhor, como você talvez entrou nessa noite, e eu falei: Senhor, chega de blá blá blá, eu quero a minha promessa. Eu falei para Deus: irmão, não é ser arrogante, é entender que você é filho, é entender que você é escolhido nesse tempo. E Deus me deu o meu filho. E às vezes que eu olhei, que como Abraão eu pensei em definhar, Deus me levava e mandava olhar para a promessa. Olha a tua promessa, meu filho.
É por isso que eu tenho liberdade para liberar sobre a tua vida nessa noite. Talvez você pensou em parar, profeta. Talvez você pensou em parar, mulher de Deus. Mas eu vim aqui te dizer, você não vai parar. Porque quem está segurando na tua mão é o próprio Deus. Você não vai voltar para trás. Porque assim como Ele segurou na mão de Pedro, Ele segura na tua mão e te levanta. Porque aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não conseguia, Deus consegue. Aquilo que você acha impossível, é no campo que Deus começa a agir, irmãos. Quando a minha mãe estava entrando na cirurgia, a minha irmã falou, vai ser cirurgiada. Eu estava tomando banho, irmãos, eu já tinha falado para o pastor, eu vou para casa, eu tenho que ir para o hospital. E essas são as loucuras de quem conhece o Senhor na intimidade. Deus falou, volta para onde tu estava, que eu vou te mostrar quem eu sou na tua vida. Aproximadamente 4 dias com a apendicite estourada. O médico disse que estava podre. Você não entendeu? Ele disse que está podre, não tinha como. Mas Deus tinha liberado, eu vou fazer um milagre na tua vida só para te mostrar quem eu sou. Eu fui o primeiro da minha casa que Deus chamou. Hoje está minha irmã, hoje está minha esposa, é pastora. Mas Deus precisou fazer na minha vida. Deus precisa fazer em você, para depois Ele fazer através de você. Não fique esperando Deus fazer no outro não. Hoje entende, é você que Deus escolheu. É você que Ele chamou nesse tempo. Eu queria que você entendesse nessa noite que não sou eu, é a própria palavra. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, não sou eu, é o próprio Deus que te constrange. Ele estilhaça as nossas defesas com o seu amor. E esse mesmo amor que habitou quando Ele chamou Abraão para caminhar com Ele, é o mesmo amor que está aqui nessa noite. E eu queria te convidar nessa noite, irmãos. Sabe, se você entendeu isso, a ficar de pé. Mas eu não quero que você fique de pé simplesmente. Eu quero que você, homem de Deus e mulher de Deus, já fica de pé com a tua promessa na mão, dizendo, é hoje que Deus vai falar comigo aqui. É hoje que Deus vai me tocar. Senhor, eu vim aqui, Senhor, porque eu tenho saudade. Foi o que eu disse para Deus, irmão, no culto da tarde. Senhor, eu tenho saudades. Eu tenho saudade do teu toque. Talvez você já cantou para Deus. Talvez você já pregou em altares. Talvez você já foi usado para ganhar vidas. Mas hoje você talvez está desacreditado. E eu vim aqui para dizer para você que eu também um dia já estive assim. Mas é aquele que me chamou e liberou uma promessa. Ele diz o quê? Que eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua. Se hoje Deus tem me entregado a promessa nas minhas mãos, Ele vai entregar na tua também. Porque Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus de Abraão. Ele é o mesmo Deus do Eládio. Ele é o mesmo Deus do pastor Edson. Ele é o mesmo Deus do Nabô. Ele é o mesmo Deus de cada um que está aqui nessa noite. E se você entende isso, levanta a tua mão. Porque é do céu que vai vir a tua glória. É do céu, Senhor, que vai vir poder. Se você entende isso, levanta a tua mão bem alto e começa a adorar. Não espera pela letra do louvor, não. Você é o louvor que Deus quer ouvir. Então abre os teus lábios. Abre os teus lábios nessa noite e começa a dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui. Lembra da promessa. Oramanama cantarabá chorou. Orebarabá xere cantarabá chorou. Será que você pode elevar o nível da adoração?